Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 19. Gálatas, capítulo 4, verso 19, diz assim: Meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Vamos repetir, irmãos. Meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Meus amados irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos, nessa noite, como nós devemos nos comprometer com o propósito de Deus. Eu poderia perguntar para os irmãos, qual é o propósito de Deus? Você sabe qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus tem várias esferas. Alguns irmãos ficam somente nas primeiras esferas. Mas o Senhor tem um chamado para nós que vai muito além daquilo que nós pensamos. E essa promessa é que até que Cristo seja formado em nós. Então, isso é como um processo metamorfo. O velho homem vai se apagando dentro de nós e a nova criatura, através do Espírito Santo de Deus, vai crescendo e se desenvolvendo em nós, até que nós podemos chamar ou falar, como Paulo disse, já não vivo mais eu agora, mas Cristo vive em mim. Esse é o ápice da revelação cristã. E realmente, quando nós lemos lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, que diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério. O que seria esse aperfeiçoamento do santo? Até que Cristo seja formado em nós. Então, o nosso chamado é muito mais eficiente do que apenas esse chamado para a salvação, né? Ou como nós fomos acostumados a entender, apenas um chamado que nos livra do inferno. Não, o plano do Senhor vai bem além do que aquilo que nós pensamos, irmão. Você só não escapou da morte eterna, mas o Senhor te chamou por um convívio eterno que ele, o Senhor Jesus Cristo, com o Pai e com o Espírito Santo, tinham desde os tempos eternos. Veja, nós vemos que em Gênesis, o Senhor já prometeu, e ele disse na esfera da Trindade, ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas como que um homem, um ser criado, pode ser a imagem de Deus? Mas, de alguma forma, essas palavras de Deus foram palavras proféticas. Gênesis capítulo 1, verso 26 ou 16. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nós estamos e precisamos colocar toda a nossa responsabilidade, a nossa força, os nossos desafios nas mãos do Senhor, para que possamos completar essa carreira que ele tem nos prometido. Porque ele mesmo disse, eu edificarei a minha igreja, e a edificação da igreja é exatamente isso, até que todos cheguemos à varonidade de Cristo. Eu estou dizendo aqui que nós vamos ser uns tipos de Cristo? Não, irmãos. Mas eu estou dizendo que nós vamos amadurecendo a um certo ponto, que chega um tempo que as nossas vontades a gente não faz mais, mas nós fazemos a vontade do nosso mestre. Isso é Cristo sendo formado em nós. E podemos dizer como Paulo, então, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E realmente, daí sim, nós somos embaixadores de Cristo, representantes de Cristo. Como a palavra cristã quer dizer, homens Cristo. Testemunhas de Cristo. E é para isso que nós fomos chamados. Veja que vai muito além do que apenas uma salvação. Veja que vai muito além de você ter uma vida segura. Veja que vai muito além de você ter um casamento abençoado, uma família feliz. Veja, irmãos, o Senhor está preocupado com a edificação da sua igreja. E quando nós tivermos isso como pano de fundo do nosso evangelho, que é o evangelho que nós pregamos, então sim, nós vamos conseguir atravessar as diversidades,
atravessar as dificuldades, atravessar o dia mau, atravessar aqueles tempos difíceis e prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação celestial que ele nos chamou. Veja como o Senhor foi bondoso conosco. O Senhor já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. E o que é esse tudo? Ele nos deu o seu Filho. E agora, através do Espírito Santo de Deus, nós estamos passando por esse processo de aperfeiçoamento. Não existe riqueza melhor, não existe faculdade nenhuma que vai poder te ensinar isso. Isso é algo orgânico. Isso é a vida de Deus produzida em nós, vida nos irmãos. Por isso que nós precisamos ter comprometimento com a edificação da casa de Deus. Veja como Paulo ele tinha um comprometimento com a edificação da casa de Deus. Ele tinha anunciado o evangelho aos Gálatas. E se você ler o capítulo 4, ele vai dizer que por causa de uma enfermidade na minha carne, o evangelho chegou até vocês. E ele diz, mas vocês não fizeram dessa enfermidade um escândalo. Pelo contrário, se vocês pudessem, teriam arrancado os próprios olhos e teriam me dado. Então os irmãos amavam a Paulo, eles tinham consideração por Paulo, mas Paulo ele fala novamente assim, filhinhos, por quem de novo, ou seja, ele já havia sofrido muito por aqueles irmãos. E ele diz, de novo, sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Veja que interessante. Nós estamos nesse processo de formação. E nesse processo de formação há muitos desvios, principalmente no tempo que nós vivemos. Como nós entramos em heresias, como entramos em pensamentos contrários, como nós entramos em filosofias vãs, como nós vamos ficando avarento com o tempo, como nós sofremos por falta de conhecimento, como nós vamos nos desviando da fé. E Paulo diz que ele sofria dores de parto até que Cristo fosse formado nos irmãos. E já não era pela primeira vez, mas era a segunda vez. E veja que interessante. Mesmo os irmãos amando Paulo da maneira que amavam. Porque Paulo mesmo disse, se vocês pudessem, vocês arrancavam os seus olhos e vocês me davam. Veja que interessante. Com todo esse amor, ainda havia um desvio, uma heresia entrando no meio dos irmãos. Porque se você ler toda a carta de Gálatas, você vai ver que os irmãos estavam querendo trazer a lei. Os judeus queriam trazer a lei para dentro do evangelho. E Paulo diz, não, eu não me submeti a eles nem por uma hora. E veja que interessante. Quando você olha para esses irmãos que estavam fazendo isso, você vai encontrar lá no meio Pedro, os primeiros judeus que se converteram. Isso nos demonstra que nós precisamos de humildade para saber e para poder conviver com os irmãos. Porque senão nós não vamos nos ajudar mutuamente para que Cristo seja formado em nós. E veja, irmãos, essa promessa é uma promessa tão excelente, ela transcende todo o nosso entendimento, porque é uma promessa que o próprio Cristo fez. Mas ele é a base dessa promessa. Mas ele usa os nossos irmãos para nos aperfeiçoar. Você vê que lá em Efésios ele diz que foi para isso que ele deu. Para quê? Para que Cristo seja formado em nós. Ele deu apóstolos ou enviados. Todos que foram enviados até hoje foram enviados com um único propósito, para que Cristo seja formado em nós. Porque a formação de Cristo, ela é muito abrangente. Quando você olha para o Antigo Testamento, você vê as promessas do Senhor. E são promessas tão grandiosas. O Senhor, a primeira vez que ele quis dizer para o homem que ele faria o homem à imagem dele e à semelhança dele, ele diz, façamos um homem à nossa imagem. Mas como o homem pode ser a imagem de Deus? Através do seu Filho Jesus Cristo. Veja que interessante, irmão. Nós não vamos conseguir entender a mente de Deus.
Mas a palavra diz que o cordeiro já foi sacrificado antes da fundação do mundo. São coisas que são muito excelentes para as nossas mentes, mas nós precisamos ficar com os atributos tocáveis, apalpáveis que o Senhor nos mostra. E o Senhor nos disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele saiu para isso. E o homem cai e peca, se divide do Senhor. Então a morte entra no ser humano. Por isso que lá em Efésios capítulo 2, verso 1 diz que nós somos pecadores. Que ele nos resgatou do império das trevas. Vamos ler lá, irmãos, para não ficar tão vazio. Efésios capítulo 2, verso 1. Veja o que acontece. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então o homem morreu, mas o Senhor, através do seu Filho Jesus Cristo, deu vida. Então nós que estávamos mortos, agora temos vida. Somos salvos em Cristo Jesus. Então, se você pensar numa linha de tempo, o Senhor prometeu fazer o homem à sua imagem e semelhança. O homem caiu e morreu. E agora o Senhor Jesus veio na plenitude dos tempos, como diz lá em Gálatas 4, verso 4. Vamos ler lá também, irmãos. Gálatas 4, verso 4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos. O que essa palavra plenitude quer dizer? Essa palavra plenitude quer dizer como algo que se completou. Chegou o tempo. Ela tem um contexto como se um navio tivesse se enchendo de passageiros. Sabe? E quando esse navio ficou cheio, que não cabe mais ninguém, então esse navio está sobre esse pleroma, que é a palavra grega. Ele está cheio. É uma mala que está cheia e ela não precisa de mais nada. Completa, cheia. Então, quando veio a plenitude dos tempos, o tempo de Jesus vir, o Senhor enviou o seu Filho para resgatar aquilo que se havia perdido. O Senhor nos resgatou, nos deu vida. Hoje nós temos vida. Efésios capítulo 2, verso 8. Pela graça que nós somos salvos. E é por meio da fé. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E veja, irmão, e agora o Senhor nos tornou santos em Cristo Jesus, porque os nossos pecados foram perdoados. Hoje nós somos santos em Cristo. E isso é muito interessante, porque é a nossa linha do tempo, é a história do tempo de Deus, é toda a história do universo, e é sobre essa história que nós vivemos. E nós vivemos com tanta graça que nós já sabemos o final dessa história. E muitas vezes, por causa de não entender o propósito de Deus, nós estamos fazendo confusão nas nossas mentes. Por isso que eu estou indo lá atrás, lá no início do propósito de Deus. O Senhor queria fazer o homem à sua imagem e semelhança. Que homem é esse? É a igreja. Porque esse homem, ao mesmo tempo que ele é individual, que somos nós, indivíduos cristãos, ele é um homem também coletivo. Nesse homem coletivo, sim, ele é a imagem do Deus invisível. Porque quando você cresceu no Senhor, cresceu no Evangelho, você começa a refletir a luz de Cristo através da sua vida. Por isso que você se torna a imagem do Deus invisível. Porque agora ele se tornou visível. Agora Jesus Cristo veio em carne na plenitude dos tempos e resgatou o que se havia perdido. Agora nós somos a imagem de Deus. Mas nós estamos nesse processo metamorfo, nessa metamorfose, sabe? Do velho homem para o novo homem. E nós precisamos desenvolver essa salvação que nós estamos ganhando. Veja que é uma salvação contínua. E às vezes, por a gente não entender de salvação, nós fizemos tanta confusão sobre salvação. Você pergunta, você perde a salvação?
Porque nós escutamos muitas vezes essa pergunta. E você olha para o irmão não entende o que é salvação. Porque a salvação é muito mais ampla do que a pessoa pensar que agora ela deixa de ir para o inferno e agora ela vai para o céu. O plano do Senhor não é esse. O plano do Senhor é fazer convergir agora em Cristo, Efésios capítulo 1, verso 11, todas as coisas. E veja que agora nota-se também, essa palavra aparece lá em Efésios. Porque Efésios capítulo 1, verso 11, vamos ler lá, irmãos. Vamos ler o 10. Efésios capítulo 1, verso 10 diz assim: de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos. Então, espera. Agora, nós vimos uma plenitude dos tempos em Cristo Jesus. Se completou algo em Cristo Jesus. O barco ficou cheio em Cristo Jesus. A mala se fechou em Cristo Jesus. Mas agora nós temos uma outra mala que precisa se fechar. Um outro barco que nós precisamos entrar. Você consegue entender, irmão? E é esse barco da formação de Cristo em nós. Veja o que ele diz: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas. Todas as coisas vão convergir em Cristo Jesus, na plenitude do tempo. Quando esse tempo se findar. Veja que interessante, nós estamos caminhando por esse tempo. Então nós temos o Senhor fazendo a promessa que o homem, ou a igreja, ou os irmãos, seriam a imagem de Cristo. Depois o homem cai. Depois, na plenitude dos tempos, o Senhor vem e faz aquele que estava morto viver e ser santificado pelo seu sangue. E agora nós somos santos, mas agora nós estamos nesse processo metamorfo, que é o processo de desenvolver a sua salvação com temor e temor. Nós precisamos agora desenvolver a nossa salvação. E quando nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, muitas vezes nós podemos sentir dores de parto. Tanto os irmãos que estão sendo ajudados, como os irmãos que ajudam. Veja que interessante. Nesse desenvolver da salvação, nesse processo que todos nós estamos, como Paulo diz também em Romanos capítulo 12, verso 2, transformando a nossa mente pela renovação da palavra. O Senhor está nos transformando, nos modificando, e Ele tem esse plano muito mais excelente para nós. E nós estamos agora aqui nesse processo do já e o ainda não. Somos santos, mas estamos sendo santificados. Somos santos, mas estamos nesse processo de santificação. É algo que muitos irmãos não conseguem entender, mas é a realidade bíblica. Nós somos santos em Cristo Jesus, mas nós estamos sendo santificados. Por quê? Porque esse processo metamorfo está dentro de nós. O velho homem se aquietando dentro de nós. E o novo homem ressurgindo em Cristo Jesus através do Espírito Santo de Deus. Mas veja que interessante. Nós temos tantas dificuldades nesse processo. E Paulo agora, diante dos Gálatas, ele chega numa igreja que ele deu a sua vida, pregou o seu evangelho mesmo em doença, amava os irmãos, era amado pelos irmãos, mas agora ele pega os irmãos entrando numa heresia tão antiga, que hoje ainda continua. Eu penso que esses irmãos que querem trazer o judaísmo para dentro do cristianismo, eu queria conversar com esses irmãos para ver o que eles fazem com a carta de Gálatas. Porque para nós fazermos isso, irmãos, nós precisamos arrancar todo esse livro de dentro da palavra de Deus. Todo ele. Porque todo o livro, Paulo, ele combate essa heresia. E foi uma heresia muito conhecida, que até hoje está aí. Vocês sabem porque os irmãos estão com esse quepazinho, se vestindo de judeus por causa disso? Você sabe por que os irmãos guardam o sábado? Por causa disso. Vocês sabem por que os irmãos guardam grande parte dos mandamentos? Por causa disso, e não estou dizendo aqui que nós não devemos guardar os mandamentos.
A lei é boa e perfeita. Nós que somos pecadores. Mas a lei ela tem 600 e alguma coisa de preceitos, 613, se eu não me engano. E Tiago 2, capítulo 10, diz que se nós tropeçarmos num só, nós nos fazemos transgressor de toda ela. Então, se você quiser guardar a lei, você pode. São 613 preceitos para você. Não só um, não só a guarda do sábado. E Paulo combate isso aqui com os irmãos. E veja, ele diz: o justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. E o que é trazer essas coisas do judaísmo para dentro do cristianismo? É recuar, retroceder. E Paulo diz que nós não somos desses que retrocedem, irmãos. Nós precisamos ser daqueles que seguem para o alvo, que olham para Cristo. E quanto mais olham para Cristo, mais são iluminados. E nesse processo de desenvolvimento da salvação, nós entramos naquela musiquinha muito antiga. Eu preciso de você, você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo até o fim. Às vezes o irmão pode não ser tão agradável para você, mas você precisa do irmão. Nós não somos descartáveis, irmãos. Não existe nenhum irmão descartável. Existem irmãos teimosos, ranzinzas, errados, mas se realmente são irmãos, jamais descartáveis. Irmãos que perecem por falta de entendimento, por falta de discipulado. E quando digo discipulado, digo de um discipulado a Cristo, um discipulado sadio, onde você se transforma em um discípulo de Cristo. E os irmãos mais velhos te ajudam a isso, te conduzem a Cristo, porque um só é o nosso mestre. Vós sois todos irmãos, somos todos irmãos, todos na mesma medida, conduzindo uns aos outros. É como aquele irmão que entrou primeiro, pega o outro pela mão e vai levando, e vai um pegando pela mão e vai levando o outro. Assim somos nós. Somos os irmãos que se ajudam mutuamente. E é muito interessante nós falarmos sobre esse crescimento espiritual, porque a história da igreja nos mostra, irmãos, que o Senhor tem cumprido efetivamente o que ele pré-ordenou. E quando nós começamos a falar sobre as pré-ordenanças do Senhor, nós entramos em assuntos tão difíceis de ser falado. Porque em vez de nós entendermos o propósito, nós queremos entender a mente de Deus. E desista, irmão, você jamais vai entender a mente de Deus. Mas você pode entender o propósito de Deus, porque ele demonstra a nós o seu propósito. Romanos capítulo 8, verso 29. Vamos ler lá. Ah, o irmão vai falar hoje sobre predestinação. Vou, irmão. Também. Ah, então vai dar confusão. Geralmente dá, né, irmão? Geralmente esse assunto mexe com esse assunto da confusão. Sabe por quê? Porque a gente quer discutir a palavra e não o propósito que Paulo está falando aqui. Se você olhar o propósito da fala de Paulo, Paulo está demonstrando o propósito de Deus para você, para te dar confiança que o Senhor vai cumprir o que ele está falando sobre você. Paulo não quer que você jamais entenda a mente de Deus. Você não vai conseguir. Talvez você vai parar num manicômio com uma camisa de força. Você não vai entender. Você vai discutir com seus irmãos. Mas o propósito é isso que Paulo quer passar para nós. Amém? Veja, portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. Veja, para que você está predestinado, irmão? Para ser o quê? Para ser um irmão salvo e não ir para o inferno, não, irmão. Veja como vai muito além disso. Mas para isso existe um processo. E esse processo é um processo muitas vezes difícil. É um processo muitas vezes doloroso. É um processo que requer o teu tempo. É um processo que requer amor.
É um processo que requer paz, que requer paciência, longanimidade. É um processo que precisa de toda a sua força. É um processo que precisa de tudo que você tem, irmão. Precisa de tempo. É um processo que tem que ser o primordial da sua vida. Você precisa entender que o propósito de Deus para você é fazer que você, junto com os seus irmãos, se tornem a imagem de Cristo. Foi isso que ele falou. Essa é a promessa. A promessa não é, Jaime, para você comprar um carro novo. O Senhor vai te abençoar, você vai ter uma grande casa, você vai ter uma família. Não, irmão. A promessa do Novo Testamento é essa: transformar-nos à imagem do seu Filho. E esse é o assunto de Paulo. Portanto, que os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E Paulo vai continuando. Os que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes, aí vai entrar esse processo que eu estou falando para você. Ele chamou, te salvou. A esse também justificou, agora você é salvo. E os que também justificou, a esses glorificou. Você vai entrar agora lá no último estágio da fé cristã do irmão. Veja, o irmão está glorificado. Realmente, ele está à imagem de Cristo. Esse é o processo da salvação. Então, quando nós falamos de salvação, não é tão simples assim. Quer dizer que agora eu não vou mais para o inferno? Mesmo se eu mentir? Veja como nós discutimos coisas tão pequenas por falta de entendimento. Veja, porque nós discutimos tanto sobre predestinação. Porque nós discutimos o tema e não prestamos atenção no seu propósito. Ficamos discutindo temas e perdemos de vista o propósito eterno de Deus. O que Deus quer falar para você? Que se Ele te salvou, Ele te justificou. Se Ele te justificou, essa obra que Ele mesmo começou, Ele vai completar. Ele quer te dar essa certeza, irmão. Ele não quer que você entenda a mente de Deus. Por que Ele fez isso? Por que Ele me escolheu? Não, não é esse o assunto de Paulo, irmão. O assunto de Paulo é essa garantia, essa certeza. É como se alguém, Felipe, viu um filme e vê você agoniado vendo um filme. E alguém vai lá e te sopra. Não se preocupa. Ele não vai morrer no final. É mais ou menos isso que o Senhor está fazendo, irmão. Não se preocupe, irmãos. Porque o Senhor mesmo disse, João capítulo 6, verso 37, todo aquele que o Pai me dá. E aqui é o assunto de Paulo. Virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Veja que interessante. Quantas vezes nós discutimos o tema e perdemos de vista o propósito? Esse não é o propósito. O propósito é essa segurança. É isso que Paulo quer demonstrar. Paulo está tentando falar para você as insondáveis riquezas de Cristo. Por isso que lá no capítulo 11 de Romanos, vamos ler lá, irmãos. O final do capítulo 11, veja o que ele diz. Quando ele começa a contemplar o que ele mesmo está falando, irmãos. Ele diz assim, verso 33, ó profundidade das riquezas. Olha, irmão, Paulo escrevendo a carta, ou ditando a carta a Tarso, a Tércio. Ele olha a profundidade do que ele está falando, ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Ele está falando exatamente disso, irmão. Olha que grandiosidade dessa. Por isso que os irmãos entendiam isso de uma maneira plena. Por isso que quando você olha para o início da fé cristã, você vê quantos e quantos e quantos irmãos, eles davam tudo que eles tinham pela fé
e pela obediência à palavra de Deus. Eu li ontem com o Felipe apenas alguns relatos do livro dos Mártires, de John Foxe. E daí nós lemos um relato de Timóteo, um cristão novinho, tinha acabado de se casar. 3 meses casado. Um ano de 304, se eu não me engano, né, Felipe? E ele cuidava das escrituras. Era um homem digno, então ele guardava as escrituras com ele. Mas o governador descobriu que ele estava fazendo isso, mandou chamar ele. E falou, me dá esses livros que você tem. E ele falou, não. Se eu tivesse filhos, daria todos os meus filhos, mas jamais as escrituras. Veja, irmão. Nós que somos pais, vocês que não são pais ainda, vocês não sabem o que é isso. Mas nós que somos pais, podemos ter ideia do que o irmão falou. E o irmão não falou só de boca para fora, porque o irmão morreu por aquilo que ele disse. Então o governador ficou muito bravo com ele e mandou que os seus algozes cegassem ele com um ferro quente e disse para ele, agora quero ver do que te adianta você ter esses pergaminhos, esses livros, se você não pode ler. E a esposa dele, vendo aquilo, pedia para ele, nega essa tua fé, nega o Senhor. Penduraram ele de cabeça para baixo, né, Felipe? E amarraram um negócio na boca dele. E quando tiraram o tufo da boca dele para ele negar o Senhor, ele olhou para a mulher, não podia olhar mais, mas se direcionou à mulher e disse, mulher, não faça isso. Não troque o Senhor por um amor inconstante que você tem comigo. O Senhor é muito maior de tudo isso que está acontecendo conosco. E o que aconteceu? A mulher se arrependeu e ambos foram mortos pela sua fé. Por que eles foram mortos? Porque eles tinham essa certeza, irmão. Eles não eram irmãos superficiais. Eles não eram irmãos que ficaram perguntando ou pensando, bom, eu pequei, hoje eu vou para o inferno. Vou ter que pedir para o Senhor, me livra do inferno. Eles tinham certeza daquilo que eles estavam crendo. Eles sabiam da promessa do Senhor. Desde lá do Gênesis. Desde a plenitude do tempo que se completou quando Cristo veio. E agora dessa que vai fechar, quando Cristo voltar. E todas as coisas serem voltadas para Ele. Todo o nosso coração precisa ser dele, irmão. E veja, para isso, Paulo sentia dores de parto. E quando ele diz isso, irmãos, ele está tentando trazer a dor no seu ápice, porque Paulo realmente não sabia o que era uma dor de parto. Digo isso porque esses dias um irmão me perguntou como é que Paulo fala isso se ele não é uma mulher e pode saber o que é dor de parto. Nós recebemos cada pergunta, irmão. Muitas vezes nós trazemos dúvidas aos nossos corações porque nós não sabemos interpretar textos. Quando está falando sobre figura de linguagem, Paulo fala muito sobre isso. Ele usa muitas metáforas. E ele está querendo trazer a dor na sua plenitude. Vocês entendem o que é dor, mulher? Sim. Então Paulo diz, eu estou sentindo mais uma vez dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. E Paulo, ele tinha o mérito de falar isso. Porque as dores, as perseguições dele eram tanto dores externas do seu corpo, castigado, flagelado, açoitado, frio, fome passou, e também dores internas, porque realmente para um servo de Deus, quando ele vê um irmão se desviar ou caindo em doutrinas estranhas, irmãos, nós sofremos dores pelo irmão, porque quando se ama, se sofre. Mas nós não estamos acostumados com isso, irmão. Nós estamos acostumados com um evangelho cheio de interesses. E às vezes eu e você podemos ser apenas só mais um número numa denominação. Sai um, entra outro. É como eu sempre escutei. Sai um irmão, vai entrar 10. Mas não é assim na vida cristã, irmão. Esse não é o propósito eterno de Deus.
qual é o propósito eterno de Deus? Você pode me responder agora? Qual é? Cristo ser formado em nós. A edificação da casa de Deus. Amém? Agora, irmãos, veja, se nós tivermos essa mentalidade, se nós voltarmos para a carta de Gálatas e lermos agora essas palavras que nós lemos, nós vamos ver que nós precisamos ter todo esse entendimento anterior para poder compreender a profundidade das palavras de Paulo. E Paulo diz: meus filhinhos, por quem, de novo, sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. E realmente ele poderia chamar os irmãos de filhos, porque talvez ele amava como um pai ama seus próprios filhos, os irmãos. E não somente por causa disso, mas porque ele deu a sua vida pelos irmãos. E através da vida dele, os irmãos estavam sendo formados em Cristo, ou Cristo sendo formado nos irmãos. Mas heresias estranhas entram. O diabo, ele é contra a edificação da casa de Deus. Se tem uma coisa que o diabo não quer, irmãos, ou se tem uma coisa que o diabo quer fazer que demore, é Cristo ser gerado em mim e em você. Porque quando um irmão chega na disposição que o irmão Paulo, ou que o apóstolo Paulo chegou, que ele pode dizer que já não vivo mais eu agora, mas Cristo vive em mim, Paulo está dizendo para você, esse é o ápice. Eu posso dizer para você por quê? Porque ele está sofrendo dores de parto para que Cristo seja formado nos irmãos. Mas ele podia dizer, já não vivo mais eu aqui, mas quem vive aqui é Cristo. Porque o que eu quero fazer agora não faço mais. Faço só o que Cristo quer que eu faça. Porque o que eu acho não tem mais interesse para mim. Mas eu quero cuidar dos assuntos do meu mestre. Não me preocupo mais somente com a minha vida, mas me preocupo com as preocupações de Cristo. Então Paulo chega para os irmãos e diz, filhos, porque realmente ele tinha testemunho. Veja, para esse processo de edificação da casa de Deus, de Cristo ser gerado nos irmãos, precisa de testemunho, irmão. Porque se não tem testemunho, irmão, não escute ninguém que você não conhece. E é por isso que entra tantas heresias destruidoras. Se eu não dou testemunho para você, você está no lugar errado, irmão. Vá escutar outra pessoa. Mas o povo de Deus não quer isso. O povo de Deus agora se detém a só coisas agradáveis. Palavras que nos agradam, palavras que nos botam para cima, palavras motivacionais, livros de autoajuda. Hoje você chega numa livraria, você só vê esse tipo de coisa. Você vai ter que garimpar numa livraria para você achar livros bons. E às vezes o que você acha que é bom pode não ser tão bom. Por isso, irmãos, para o crescimento, para o desenvolvimento da nossa salvação, nós precisamos de testemunho. E esse testemunho é mútuo. É de um irmão para o outro. Porque a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. O Senhor é tão grande que ele precisou ser dividido em tantos irmãos, para que nós pudéssemos, com todos os santos, conhecer a sabedoria, as riquezas insondáveis de Cristo. Desde os irmãos do passado até os irmãos de hoje. E Cristo, eles têm esse propósito. Por isso que no olhar de Cristo havia uma firme convicção do que ele tinha para fazer. Ele sabia o que ele tinha para fazer. Mas se você acha, irmãos, que o que você tem para fazer é o seu compromisso no seu serviço dessa semana, ou como você vai pagar aquela conta, ou como que você vai investir as coisas que você tem ganhado, como que você vai administrar o seu dinheiro,
como que você está administrando o seu tempo, irmão, você não vai conseguir entender. Você vai ficar só superficialmente. Você vai ser um irmão superficial. Você não vai desenvolver essa salvação tão grande que o Senhor tem para você. E o Senhor vai se mostrando a você. Quando você passa por situações, a primeira coisa que você precisa saber, qual é, irmão? Qualquer situação, irmão. Qualquer situação que todos nós passamos, nós precisamos ter uma coisa em mente. Qualquer uma, irmão, em todos os âmbitos da nossa vida. Desde casamento, criação de filhos, negócios, vida cotidiana, a vida secular, tudo. Toda a nossa vida. Tudo que acontece conosco, nós precisamos ter um pensamento. Tem algo regendo tudo isso. O que é? Cristo está edificando a sua igreja. O compromisso de Cristo é com a edificação da sua igreja. Não é com seus negócios. Não é com a sua empresa. Entendeu, irmão? E Paulo diz, não é em vão que tenhais sofrido tanto. Muitas vezes nós atraímos sofrimento para nós, porque nós somos teimosos. E o Senhor prometeu algo para nós. E Ele vai cumprir. Que nós sejamos filhos obedientes. Porque quando nós nos desviamos dos propósitos eternos de Deus, nós sofremos. Mas, irmãos, você não sofre sozinho, porque hoje tem mais irmãos que sofrem com você. Tem irmãos que gostam, que te amam, que não querem te ver sofrer. E vão sofrer junto com você. E é por isso que Paulo diz que se você machucar um dedinho, todo o corpo sofre. Você está lá machucado. Todo o corpo está sofrendo. Então você para de pensar em si mesmo e você começa a pensar, eu preciso ser obediente. Porque se eu amo meu irmão, eu não quero fazer o meu irmão sofrer. Eu preciso andar na linha, porque hoje tem algo muito além, que vai muito além dos meus negócios, dos meus afazeres. Hoje eu tenho uma reputação que não é minha, é uma reputação dos irmãos, é a reputação de Cristo. Você entende? Porque quando um membro sofre, todo o corpo padece. Entendeu, irmão? Paulo estava padecendo aqui por quê? Porque, de novo, ele já tinha pregado. E no capítulo 1 ele vai dizer, olha, irmãos, mesmo que desça um anjo do céu e vos anuncie um outro evangelho, ou mesmo que nós mesmos, que eu volte aqui pregando outra coisa, irmão, que vá além daquilo que eu preguei para vocês, que seja isso maldito, anátema, isso é maldito, irmão. Toda acrescentação que é dada ao evangelho, por mais que tenha uma cara boa, por mais que agrade você, é maldição para a sua vida. Vai fazer você sofrer. É inútil nós estarmos longe da mão do Onipotente, irmão. Porque se tem alguma coisa que eu aprendi nessa caminhada com o Senhor, é que o Espírito Santo se move. E é triste quando ele se move e nós permanecemos no mesmo lugar. Você perde a comunhão, você perde a intuição, você parece que entra um vazio dentro do seu coração, você vira a sofrer. Por mais que os irmãos falam do Senhor, parece que aquilo é vazio. Por mais que se falam no nome do Senhor, parece que aquilo não tem mais nada. As palavras perdem a vida, irmão. Pode estar cheio de sabedoria, pode estar cheio de ensinamento, mas vazias, sem vida, sem nada, porque o Espírito se moveu e nós não nos movemos com ele. Precisamos ter os olhos atentos, porque nós, realmente, a palavra diz que nós somos como vapor, irmão. E nós, pela nossa carnalidade, por tantos dardos inflamados do inimigo que nós recebemos de dia e de noite, parece que nós estamos trabalhando, estamos adquirindo as coisas. Nós vivemos como se não morrêssemos e morremos como se não tivéssemos vivido. Porque nós ficamos correndo atrás dessas todas as coisas e o propósito eterno de Deus está sendo esquecido. E além de nós sofrermos, nós fizemos os irmãos sofrer. Quanto sofrimento, irmão? Quanta luta, quanta perseguição.
Paulo, ele diz que era uma luta tão intensa que ele compara as dores de parto. E hoje você não sabe o que era uma dor de parto no tempo de Paulo. Porque hoje você tem anestesia, tem analgesia, você tem, né, a cesárea, você sofre dor, mas não tão intensa como eram as dores antigas. Você tem só uma ideia. E Paulo diz: eu sofro dores de parto novamente, até que Cristo seja formado em vós. Ele deu tudo o que tinha. Ele considerou tudo como excremento para ganhar a soberania. Esse pensamento, irmão, é algo tão transcendente que quando você encosta nele, todas as suas amarras se caem. Todos os seus pensamentos caem por terra. Tudo aquilo que você pensa de sociedade cai por terra. Tudo aquilo que você pensa de família cai por terra. Todo pensamento de adquirir alguma coisa cai por terra. Você se move de uma maneira diferente. Você aguarda o Espírito para se mover. Você se torna um irmão espiritual. E como é difícil, irmão, hoje nós acharmos irmãos espirituais. Porque é uma luta constante, irmão. É uma luta árdua. Porque o diabo nunca vai querer que você entenda esse mistério. Mas o Senhor nos desvendou. E quando nós lemos, o que acontece? Nós discutimos a palavra e não o propósito. Não é? Nossa, o irmão falou sobre predestinação, ferrou. O irmão crê, o outro irmão não crê, o irmão crê, o outro irmão não. Nossa, isso não é o assunto. O assunto é o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Desde a primeira página da Bíblia até o amém de Apocalipse, esse é o propósito, irmão. Todos os reis da terra, tudo aquilo que você lê lá no livro de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, desde os profetas, todos os salmos, todos os livros históricos, todos, irmão, todos apontavam para esse mistério. Cristo ser formado em nós. Tudo. E, na realidade, isso vai nos dar muita demanda, irmão. Vai te dar demanda de tempo, de testemunho, de amor, de paciência. Vai dar uma demanda difícil, irmão. Sabe qual é a demanda também? Os nossos recursos. Vai dar demanda, irmão. Dá muita demanda. Uma demanda de sofrimento, irmão. Porque quando você se envolve com a edificação da casa de Deus, você muitas vezes vai sofrer. Se o sofrimento não vir de você, mas vai vir dos seus irmãos. E o Senhor está edificando a sua igreja. Veja, há uma demanda de responsabilidade, irmão. Porque se nós conseguimos entender o espírito da palavra, nós já iríamos para a nossa casa de uma maneira diferente. Diferente. No mínimo diferente. Porque às vezes a gente pode entrar numa reunião como essa só por desencargo de consciência. Porque há uma consciência, ela pode estar ofuscada, mas aqui no nosso coração há uma consciênciazinha. Preciso levar as minhas crianças, os meus filhos para a reunião, para eles aprenderem o que é Jesus. Irmãos, eles não vão aprender se você não dá testemunho de Cristo para eles. Porque parece tão difícil nós formarmos Cristo nos nossos filhos, irmão. Porque demanda tempo, testemunho, amor, paciência, responsabilidade, sofrimento, os nossos recursos. Veja, irmão, eu vejo tantos pais e converso com muitas pessoas que dizem: nossa, eu já guardei todo o dinheiro para o meu filho fazer a faculdade tal, tal, tal. E às vezes até irmãos. Mas o maior ensinamento, algo tão sublime que nenhum dinheiro pode pagar,
é um filho ser formado segundo os padrões bíblicos. Ou Cristo ser formado no seu filho, irmão. Não existe dinheiro que vai poder pagar. Isso é algo que você não consegue comprar. Não consegue, irmão? Não existe dinheiro no mundo. Nada, nem o mundo inteiro consegue comprar. E às vezes nós colocamos toda a nossa demanda nisso. E o Senhor precisa nos dar, às vezes, uns puxão de orelha, irmão. Cada puxão de orelha. Eu sei quando a minha orelha fica vermelha. Sei. E o Senhor me puxa a orelha. Às vezes ele me dá um puxadinho de orelha. Às vezes eu não atendo, ele me dá um tapinha. Às vezes eu não atendo, ele me dá mais um tapa mais forte. E vai indo, vai indo, vai indo. Até que alguns irmãos perdem o direito de viver, irmãos. É isso que a palavra diz. É duro, mas é as Escrituras. Paulo diz que porque não discernem o corpo de Cristo, há muitos entre vós, fracos, doentes e não poucos que dormem. Não pense que ele está falando do irmão que ficou dormindo em casa, não. O texto quer dizer, irmãos, que partiram. Então nós precisamos ver, irmãos, o quanto é sério. Entende, Rodrigo? Vai além de você ir para o céu ou para o inferno, irmão. Vai muito além. Vai muito além do nosso casamento, da nossa família, do nosso namoro, do nosso serviço, dos nossos negócios, do nosso estudo, da nossa sabedoria. Ah, irmãos, os verdadeiros sábios que habitaram essa terra foram irmãos que tocaram nessa realidade. Aqueles que não conseguiram tocar nessa realidade, muitos deles se perderam eternamente, por não conhecer o verbo vivo de Deus, a palavra de Deus. Amém? Vou terminar. Quero ler Efésios capítulo 4, texto bem conhecido, irmãos. Eu já citei para os irmãos, mas eu quero ler para terminar. Se você puder ler essa semana esse capítulo em casa, eu vou ler só a partir do verso 11, mas veja o que o apóstolo diz. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra ou para o desempenho do seu serviço na edificação do corpo de Deus. Veja como é algo contínuo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, mestres, pastores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Para que o Senhor nos aperfeiçoa? Tem um para quê? Para quê? Para o desempenho do seu serviço na edificação do corpo de Cristo. É para isso que nós nos somos aperfeiçoados. Não pense que você é aperfeiçoado estende para... Nossa, agora eu estou legal. Consegui encostar essa... Agora eu vou para casa feliz. Não, irmão. Agora vem a responsabilidade. Você está sendo aperfeiçoado para um desempenho de um serviço. Você está sendo convocado a esse serviço. A edificação da casa de Deus, ou a edificação do corpo de Cristo. Daí nós temos a promessa, veja, o verso 13. Até que todos cheguemos. Todos. Então nós temos um parâmetro. Quando é que eu vou chegar no final do meu serviço com o Senhor? Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Veja, a perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude
de Cristo. Traduzindo, até Cristo ser formado em nós. Para quê, irmãos? Aí ele vai dizer, para que não mais sejamos, porque há muitos que são meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, que pela artimanha dos homens, pela astúcia que conduzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aí vem a nossa união eterna e mística com Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, toda. Você precisa despertar, irmão. A obra não está em cima de mim ou de qualquer outro irmão. A obra está sobre você. Quando você pensar assim, você vai encarar de outra forma. A responsabilidade é toda sua, irmão. Não é minha. Eu estou aqui, amanhã posso não estar mais, irmão. Daí como é que vai ficar os irmãos? A responsabilidade é dos irmãos, não é minha. Eu sou apenas um irmãozinho que o Senhor levantou para ajudar vocês e para ser ajudado por vocês. Mas como que vocês estão encarando? Veja, em qual todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, cada um de nós, cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Que o Senhor nos permita tocar nessas realidades que falamos hoje, irmãos. Pai, nós realmente, Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra, por todo esse plano de salvação que falamos hoje, Senhor. Realmente te dizer, Senhor, que muitas vezes nós temos, Senhor, lutado contra a tua palavra, Senhor. Temos lutado contra o teu interesse e contra o teu propósito, Senhor. Pensando apenas naquilo, Senhor, que consideramos propósito para as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a realmente tocar nas verdades insondáveis de Cristo, nessas profundidades que o apóstolo Paulo falou, Senhor, nessas insondáveis riquezas. Porque realmente, Senhor, nós não conseguimos. Nós somos muito distraídos, Senhor. E além de distraído, às vezes distraímos os nossos irmãos com coisas que não vêm da tua parte, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos bons ceifeiros, a realmente colocar a nossa vida, Senhor, o nosso tempo, amor, colocar o nosso sangue, Senhor, como tantos irmãos deram a sua vida pela verdade, Senhor, e por isso estamos aqui. Nós realmente queremos que o Senhor nos ilumine, Senhor. Vemos como Paulo ora, Senhor, e pede para que os irmãos sejam iluminados, os olhos do nosso entendimento. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso entendimento, Senhor. Nós não queremos mais ser enganados, Senhor. Nos livra, Senhor, de toda amarra, de todo dardo inflamado do inimigo, Senhor, que tem trazido confusão, divisão, que tem nos afastado da comunhão dos irmãos, Senhor. Nos ajuda a ter comunhão com os nossos irmãos em torno de Cristo, Senhor. Nos ajuda a remir o tempo, Senhor, porque os dias estão cada vez piores, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a participarmos, Senhor, dessa santa vocação. Não somente, Senhor, por palavras, mas toda a nossa vida, Senhor, toda a nossa força, todo o nosso querer, Senhor, todo o nosso amor, tudo aquilo que temos, Senhor,
Nos ajuda a ter responsabilidade, Senhor. A entender que a responsabilidade agora está sobre nós, Senhor. Nós não queremos ser achados como irresponsáveis, Senhor, mas queremos ser achados como irmãos que realmente reconhecem todo esse trabalhar do Espírito Santo desde os tempos antigos, Senhor, desde a eternidade, Senhor, como o Senhor foi propício a nós. Nós te agradecemos por tão grande salvação, como o apóstolo disse, muito grande, que vai além do nosso entendimento, Senhor, vai além dos nossos pensamentos. Nos ajuda, Senhor, a tocar nas realidades espirituais e sermos iluminados, Senhor. Porque sem Ti nada nós podemos fazer, Senhor. Nós realmente não temos para onde ir, Senhor. Só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Nos ilumina, Senhor. Nos capacita, Senhor. Ganha o nosso coração. Cada irmão, o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece as nossas debilidades. O Senhor conhece as nossas angústias, as nossas fraquezas, os nossos dilemas, os nossos sofismas, as heresias, as coisas estranhas que temos dentro do nosso coração, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a confiarmos nos irmãos, naqueles irmãos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Aqueles irmãos que têm nos ajudado, que têm colocado o ombro, Senhor, junto conosco, na edificação da Tua casa, Senhor. Nos ilumina, Senhor, a um ponto de termos a mente de Cristo. E Paulo fala, Senhor, nós temos a mente de Cristo. Que nós possamos pensar como Cristo, amar como Cristo, se devotar como Cristo, entender as coisas espirituais como Cristo entendia, Senhor. Cada irmão em cada debilidade, o Senhor conhece as nossas debilidades. As nossas faltas realmente são muitas, mas a Tua graça é maior, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos. Amém, Senhor. Proclamamos